A gente está aqui nos estúdios da Rádio Colmeia, em Mandaguaçu, Maringá, falando para essa multidão de pessoas que nos ouvem nesse momento, né? E para conversar sobre a carta encíclica Fratelli Tutti, que é a carta do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre a amizade social, a fraternidade e a amizade social, neste programa especial criado pela coordenação da ação evangelizadora da Arquidiocese de Maringá, na pessoa do Padre Genivaldo Binge, que a gente acolhe com o maior carinho e respeito aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, Padre. Boa noite, Everton. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela Rádio Colmeia, também para aqueles que depois vão nos acompanhar no YouTube, nas redes da Diocese. Boa noite ao Padre Emerson. Sim, nós tivemos essa carta encíclica do Papa Francisco, muito inspiradora, que traz luzes importantes nesse momento que o mundo vive, e queremos divulgar esta carta, convidar as pessoas para conhecê-la e refletir sobre ela nos diversos temas da nossa ação evangelizadora na Arquidiocese de Maringá. Então, esse especial, uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, hoje, excepcionalmente, essa semana na terça, que ontem foi feriado, nós queremos criar esse espaço de diálogo sobre a ação evangelizadora, sobre as realidades da nossa arquidiocese, à luz da Fratelli Tutti. Nas próximas semanas, então, toda segunda-feira, hoje especialmente terça-feira, por causa do Dia de Finados, vamos conversar aqui sobre Fratelli Tutti neste horário, segunda-feira, às 6 horas, então. E hoje recebemos como convidado especial deste programa o Padre Emerson. O Padre Emerson, da Arquidiocese de Maringá, ele que preside a Caritas que é o nosso braço social da nossa Igreja Particular de Maringá. Padre Emerson, seja bem-vindo à Rádio Colmeia. Boa noite, Everton, boa noite a todos os ouvintes, Flávia, Padre Genivaldo. É uma alegria poder retornar à Rádio Colmeia, né? Já estive aqui em outras oportunidades e poder estar aqui novamente, falando com tantas pessoas que nos acompanham, né? A partir de casa, a partir do seu meio de transporte. É sempre um prazer grande e principalmente para poder falarmos desse evento importante na igreja, que é a Fratelli Tutti, né? O Papa Francisco que nos presenteia com mais uma de suas cartas, que vem trazer um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de fraternidade para o mundo que às vezes está tão marcado pela violência e pelo ódio. Esperança, né? E muita esperança. O Papa nos traz muita esperança nesse texto. Você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui, você pode participar via WhatsApp pelo 991185921. 991185921, que é o WhatsApp da Rádio Colmeia. E você que nos acompanha pelo YouTube, pela gravação nos outros dias, daí você não tem como participar, né? Somente quem nos acompanha agora ao vivo pode mandar sua mensagem, sua observação, o seu questionamento, seu comentário também. Padre Genivaldo, o que é uma encíclica? O que significa encíclica? Quando o Papa se comunica pela encíclica, o que ele quer dizer? O Papa, quando ele fala por esse meio de carta, né, por essa mensagem, sabendo que ele pode ter outras várias mensagens, ele quer trazer um pensamento, uma resposta a uma situação concreta que nós estamos vivendo, imediata, no sentido assim de iluminar aquele momento em que a igreja vive, em que o mundo vive, chamando os cristãos, também pessoas de boa vontade, a olhar aquela realidade e poder, assim, ao refletir sobre ela, encontrar respostas. Uma carta encíclica também, ela está muito iluminada pela doutrina da igreja, e nesta carta pela doutrina social da igreja. Então, certamente é um documento em que ele vai ficar aí dentro desse patrimônio, desse corpo doutrinário, que é a doutrina social da igreja, para iluminar, para enriquecer ainda mais esse corpo doutrinário que nós temos, para nos ajudar a refletir sobre as coisas sociais, as realidades sociais e agir nela à luz da fé cristã. E quando a gente lê um texto desse, como diz o Padre Emerson, a gente se enche de esperança, de alegria, de paz, serenidade, porque o Santo Padre, o Papa, ele tem essa sensibilidade social de compreender o que está acontecendo no mundo todo, né? Ele faz uma mensagem para o mundo, não é para o Brasil, para a Argentina ou para a China, para os Estados Unidos, é para o planeta.
E é interessante como ele tem essa sensibilidade, porque ele, como líder mundial, recebe todas as informações de todos os lugares e consegue formatar isso, né, padre? Não muda a doutrina, não é mudança de doutrina, mas acrescenta a doutrina, como o senhor disse. Traz novas compreensões, luzes novas, além do nosso tesouro, né, que nós temos aí, que tem a sua fonte no Evangelho de Jesus Cristo. E essa carta, ela bebe diretamente no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da fraternidade e amizade social. E eu acrescentaria mais uma palavra a essas características da impressão da Fratelli Tutti, que é a lucidez. A lucidez com que o Papa, nesta carta, nos convida a olhar para a realidade atual do nosso mundo. O Papa Francisco, ao longo do seu pontificado, tem apontado várias situações, chamando-nos uma consciência mais clara, mais lúcida sobre a realidade presente e apostando qual é a saída que nós temos. E a saída é a fraternidade, é irmos em direção à fraternidade, superando todos os particularismos, todos os fechamentos, na direção ao mundo aberto, ao mundo fraterno. E a proposta deste programa especial hoje, então, para falar sobre Fratelli Tutti, é discutir a questão da pobreza, o combate à pobreza, a partir da Jornada Mundial dos Pobres e do Dia Mundial dos Pobres, que a Igreja, a pedido do Papa Francisco, celebra em 15 de novembro. Por isso, o convidado, o Padre Emerson, da Caritas Arquidiocesana aqui de Maringá. Padre Emerson, então antes, no segundo bloco, nós vamos falar sobre a sua visão da Fratelli Tutti. Neste primeiro bloco, a gente quer saber do senhor qual que é o rosto social da Igreja Particular de Maringá. O que é a Igreja, o que a Arquidiocese de Maringá tem nas suas instâncias sociais, porque muita gente desconhece o que a Igreja Particular faz, né? Pois não, padre? É importante trazer esse tema, né, quando nós falamos da encíclica Fratelli Tutti, porque o contexto em que ela nasce é exatamente esse momento em que o Papa Francisco, já tendo convocado o Dia Mundial do Pobre desde 2017, então nós já estamos na quarta edição do Dia Mundial dos Pobres. Neste ano, de maneira particular, ele havia convidado também os jovens do mundo todo, principalmente aqueles que estão voltados para o estudo da economia, para um encontro em Assis, né? Exatamente para discutir o modelo econômico mundial e o impacto disso para a população mais pobre. E é dentro desse contexto de olhar para o ser humano de forma integral que o Papa vai propor, então, também, além desse encontro sobre a economia de Francisco, a economia de Francisco de Assis, também uma encíclica sobre a fraternidade universal, tendo como exemplo o próprio São Francisco de Assis. Na Arquidiocese de Maringá, nós temos já um longo trabalho, né? A Igreja, na verdade, ela nunca deixou de se preocupar com os pobres, porque isso está na essência da Igreja. A essência da Igreja é o seu fundador, Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre teve um olhar carinhoso, um olhar compassivo para com os mais pobres, para com os doentes, para com os sofridos, para com os excluídos da sociedade e até mesmo da religião do seu tempo. Por isso, a Arquidiocese de Maringá, ela não se fecha ou não fecha o seu olhar para essa realidade de pobreza. Porém, para a gente falar também da ação da Igreja em Maringá, é importante entender que a pobreza não é um bem. A gente fala dos pobres, a gente fala do Dia Mundial dos Pobres, não para comemorar os pobres. Como se a gente ficasse feliz com a pobreza. Exato. Não é como o Dia das Mães que a gente celebra festivamente as nossas mães. Celebrar o Dia do Pobre é exatamente chamar a atenção para que, na correria da vida, onde a gente às vezes passa despercebido uns pelos outros, que a gente possa parar um momento e olhar ao nosso redor e perceber as situações de pobreza que existem. E existindo essas situações de pobreza e as enxergando, a gente possa fazer algo para sanar essa dificuldade, para ajudar com que os pobres não sejam miseráveis, para que eles tenham vida e vida plena, para que eles tenham dignidade.
E pensando, então, nesse olhar amplo para a situação de pobreza, é que a Arquidiocese de Maringá desenvolve, ao longo da sua história, ações muito concretas, tanto em ações pontuais, como campanhas de doação de alimentos, campanhas de doação de água, quando aconteceu o problema, né, do rompimento da barragem em Mariana, e tantas outras ações pontuais que a Arquidiocese já realizou, mas também ela tem uma preocupação permanente. E por isso nós temos em torno de 20 instituições na Arquidiocese de Maringá que se dedicam ao cuidado dos mais empobrecidos. A população em situação de rua, os dependentes químicos, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os idosos que às vezes não têm uma família que os acolha, e tantos outros exemplos que nós poderíamos dar, né? Cuidado com as crianças, quantas instituições, né, como creches, escolas que trabalham no contraturno escolar para que as crianças tenham um lugar saudável onde ficar enquanto seus pais trabalham e possam assim melhorar o seu nível de aprendizagem. E além dessas instituições que a Arquidiocese possui, nós temos também um longo trabalho na construção de políticas públicas que promovam a superação da pobreza. Então, o trabalho social da Arquidiocese de Maringá, a gente pode olhá-lo então nessas dimensões. O cuidado imediato, então uma campanha emergencial para resolver um problema pontual, um trabalho permanente de cuidado e assistência àquele que está desamparado, mas também um trabalho de superação da pobreza e vulnerabilidade social por meio das políticas públicas. E como que a Arquidiocese faz esse trabalho? Ela participa integralmente dos conselhos municipais, estaduais, que defendem os direitos das pessoas. Enquanto as 20 entidades estão lá prontas para atender, por exemplo, neste horário, lá no albergue tem centenas de pessoas fazendo refeição, jantando, né? Tomando um banho, recebendo uma roupa. Neste momento agora, enquanto a gente está aqui, tem gente lá se alimentando no albergue. Exatamente, o albergue ele oferece 400 refeições diárias. Mas enquanto as entidades estão trabalhando, também tem um outro time nos conselhos, pensando na promoção, né? Então não é assistencialismo. Não é puro assistencialismo, né? Essa assistência básica ela é necessária, mas o assistencialismo se caracteriza quando nós paramos na assistência básica, que é aquela assistência imediata. Porque não resolve. Porque daí nós alimentamos a condição de pobreza da pessoa. E para o cristão, para o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa missão é levar vida e vida plena para as pessoas. Não podemos nunca nos esquecer que aquilo que nós temos de mais precioso do nosso ensinamento de fé, que é o Evangelho, esse Evangelho significa boa notícia. A palavra Evangelho significa boa notícia. Então, para nós cristãos católicos, evangelizar, anunciar o Evangelho, é levar boa notícia para as pessoas. Nós acabamos de celebrar nesse último domingo as bem-aventuranças, que dizia: felizes os aflitos, porque serão consolados. Então nós não podemos simplesmente deixar o aflito na sua aflição, o faminto na sua fome, o doente, né, sem assistência à saúde. E para que esse evangelho então seja pleno, a Arquidiocese dispõe de pessoas que participam dos espaços sociais, como os conselhos municipais, como as audiências públicas, as conferências dos diversos setores, porque esses são os espaços de construção de políticas de superação da pobreza e da miserabilidade. Padre Genivaldo? Sim, eu gostaria de fazer um acréscimo que eu acho bem importante, mas também aqui pedir que o Padre Hermes explicasse um pouco mais também sobre a Caritas, né? O acréscimo que eu gostaria de fazer é que, além dessas entidades, desses espaços em que se ocupa em busca da superação da pobreza por meio das políticas públicas, nós temos nas paróquias, sobretudo aquelas constituídas em comunidades eclesiais de base, um grande serviço
de socorro às pessoas necessitadas, com distribuição de cestas básicas, recolhe o alimento na própria comunidade, distribui na própria comunidade. Tem paróquias que chegam a atender 400 famílias com cestas básicas. Depois nós temos pessoas que assistem o idoso, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, que acontece esse socorro também em nível de paróquia, né, Padre Emerson? E também aí a Caritas, que está na nossa diocese já há algum tempo, né? Exatamente, né? As pastorais sociais, ela tem esse papel, e a palavra pastoral, né, vem de pastor, Jesus, o bom pastor. A pastoral é a presença real de Jesus agindo na igreja e no mundo hoje. Então, quanto as nossas paróquias se organizam em pastorais, elas estão simplesmente fazendo Jesus chegar à casa das pessoas e daquelas que precisam de cuidado, precisam do pastor. A Caritas é uma organização que ela tem o seu braço internacional, né, uma organização mundial, mas que no Brasil, né, ela tem a sua sede em Brasília, ligado como um organismo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ela se constitui como uma grande rede, né, sendo esse braço social da igreja. E no Paraná, nós temos Caritas em 11 dioceses e esperamos, né, em breve poder estar em todas as dioceses do Paraná. Aqui em Maringá, a Caritas já atua há mais de 10 anos. E o seu papel aqui é fazer com que as pessoas conheçam, em primeiro lugar, que a igreja tem um compromisso com o Evangelho e com a dimensão social desse Evangelho. Por isso nós temos, por exemplo, a Escola de Cultura, Fé e Política, que é um espaço onde se forma lideranças cristãs para atuar na sociedade. Não é uma escola de formação partidária, não é uma escola no sentido de política eletiva, mas sim entender a política como toda a forma de governo de um país, de um estado ou de um município. Inclusive que já formou diversas lideranças, prefeitos, vereadores, né? Pessoas que estão em diversos partidos políticos, na inclusive. Arquidiocese de Maringá, pelo menos 3, né, prefeitos de cidades diferentes aqui da nossa arquidiocese estudaram na nossa Escola de Cultura, Fé e Política. E, como você disse, de diversos partidos. Para que a gente entenda que o importante para a Caritas é formar lideranças políticas conscientes e não se vincular a uma ideologia partidária exclusivista. A Caritas também ela tem essa preocupação com o acolhimento e o cuidado daquele que está desamparado. E na realidade da Arquidiocese de Maringá, nós identificamos que uma das populações que mais apresentam essa situação do desamparo são os migrantes. Por isso, hoje a Caritas atende em torno de 370 migrantes por mês, de mais de 45 nacionalidades, que vivem aqui, na nossa cidade, no nosso entorno. Pessoas que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Reconhecemos mais facilmente o haitiano, o proveniente de algum país da África, pela cor da pele. Mas e aqueles tantos venezuelanos, colombianos, bangladeshes ou bengaleses que estão aqui no meio de nós e que são tão parecidos conosco na composição física que nós nem percebemos que são migrantes. Então a Caritas tem esse olhar cuidadoso para atender essa população. E além disso, dentro dessa dinâmica de ter um cuidado para com a superação da pobreza, nós também trabalhamos com a formação de todos os agentes indicados pela Mitra Arquidiocesana de Maringá, né, pela Arquidiocese de Maringá, para ocupar algum lugar nos conselhos municipais. Não basta, né, a igreja colocar alguém lá para representá-la. É preciso que essa pessoa esteja bem formada, conheça a doutrina social da igreja, conheça as orientações da arquidiocese, conheça o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós estamos lá para defender o que Jesus propõe,
a vida e a vida em plenitude para todos. Por isso é o nosso dever formar bem essas pessoas. Então a Caritas, entre tantas ações que ela desenvolve, priorizaria essas 3 ações que ajudam a conhecer um pouquinho melhor o nosso horizonte de trabalho. A ação concreta do acolhimento com os migrantes, por exemplo, a formação e capacitação da população em geral que deseja conhecer para melhor agir na sociedade, e a formação específica daqueles agentes cristãos que estão nos espaços de controle social ou de criação de políticas públicas para que o trabalho deles sejam efetivos e sejam cristãos. Padre Genivaldo, alguma intervenção antes do comercial? Sim, eu gostaria também ainda de lembrar que é bem importante lembrar e resgatar e afirmar que nós temos sempre, todo ano, uma ação permanente na igreja no Brasil que nos chama a atenção para alguma realidade de pobreza, de sofrimento, que nós queremos superar juntos, que é a campanha da fraternidade. Muitas pastorais da igreja nasceram a partir das campanhas da fraternidade, que é muito importante no tempo em que ela acontece, que chama os cristãos a uma revisão de vida e também dos seus compromissos com a sociedade. Aí da campanha da fraternidade nós temos o Fundo de Solidariedade Diocesano, que também ajuda entidades que atendem a campanha ali, com projetos que atendem a campanha de cada ano. É muito importante porque forma consciência, desperta para realidades e oferece ajuda solidária bem eficaz e efetiva para a vida das pessoas. Uma coisa ligada à outra, né? Sempre tudo interligado. E quanto mais nós estivermos articulados com todos os trabalhos, mais eficazes nós seremos, tanto em testemunhar o Evangelho, quanto em socorrer as pessoas e transformar as realidades que precisamos. Então você que está nos ouvindo agora pela Rádio Colmeia, estamos aqui com o Padre Genivaldo Binge, que é o coordenador da ação evangelizadora da Arquidiocese de Maringá, e também o Padre Emerson, ele que é o presidente da Caritas Arquidiocesana de Maringá. Estamos falando sobre Fratelli Tutti, a carta encíclica Fratelli Tutti sobre fraternidade e amizade social, escrita pelo Papa Francisco, hoje na perspectiva da superação da pobreza, em especial porque estamos aí nas proximidades do Dia Mundial do Pobre, que é celebrado, como disse o Padre Emerson, não para festejar a pobreza, mas para combater a pobreza no dia 15 de novembro, um dia criado a pedido do Papa Francisco. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente retorna. Estamos de volta no programa especial Fratelli Tutti, que discute, que avalia, que comenta sobre a carta encíclica Fratelli Tutti, sobre fraternidade e a amizade social, escrita pelo Papa Francisco. Nos estúdios da Rádio Colmeia, aqui ao vivo conosco, também você que nos acompanha posteriori pelas redes sociais, pelo canal do YouTube da Arquidiocese, na edição gravada. Nós estamos aqui com o Padre Genivaldo Binge, que ele coordena a ação evangelizadora da Arquidiocese, e o Padre Emerson, que é o presidente da Caritas da Arquidiocese de Maringá. Fratelli Tutti, um texto belíssimo que traz uma avaliação de tudo que está acontecendo, mas também nos oferece possibilidades de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, mais justo. Padre Emerson, na perspectiva de um olhar arquidiocesano, da Caritas, da Arquidiocese de Maringá, quais os pontos que o senhor destaca da Fratelli Tutti? Bom, acho que, em primeiro lugar, o próprio título dado, né, a essa carta, a fraternidade, né, a amizade social. Com isso, o Papa já nos chama a atenção de que não é possível viver numa sociedade cada vez mais com uma mentalidade individualista. Aquela mentalidade de que cada um deve fazer por si o esforço para viver bem. O viver bem neste planeta, que em outro momento o Papa já chamou de casa comum, é necessário que exista uma amizade social, uma fraternidade universal. A fraternidade é aquilo que nos coloca no mesmo chão, no mesmo nível. Quando nós falamos de fraternidade, estamos falando de irmandade. Somos todos irmãos.
Deus é o Pai Supremo. Então, pensar um mundo a partir da dinâmica da fraternidade é começar com o conceito de que ninguém é superior a ninguém. Independente do cargo que ele ocupe, independente da posição social, independente de onde ele nasceu, todos são irmãos. Portanto, ninguém deveria estar acima de ninguém. E o segundo conceito que fraternidade nos traz é o conceito de família, onde a gente tem laços, e esses laços que geram um amor cuidado entre os membros. Portanto, quando o Papa convoca, né, o mundo a uma fraternidade, a uma amizade social, é também esse olhar de que, para que esse mundo tenha condição de subsistência, é preciso que um cuide do outro, que nós não podemos estar aqui somente para desfrutar deste mundo, como se nós vivêssemos num mundo de recursos inesgotáveis, onde nós podemos explorar todos os recursos que a natureza oferece até a sua exaustão. E nós sabemos bem que isso não é possível. Quando nós exploramos os recursos naturais até a sua exaustão, o mundo morre e nós morremos com ele. E se nós precisamos ter esse cuidado com a casa comum onde nós habitamos, muito maior deve ser o cuidado com os irmãos que vivem dentro dessa casa. Porque para que eu viva, o outro é importante. E o Papa cita uma situação bem interessante, que a questão ambiental é muito presente, mas a questão pessoal, fala da exploração da pessoa humana. Quando se explora alguém, uma criança, por exemplo, uma hora a conta vai chegar. O Papa diz, em outras palavras, a conta chega. O mundo paga e essa conta fica cara, né? Porque Exatamente. Quando você humilha, quando você explora alguém, lá no futuro essa conta chega para todo mundo, toda a sociedade. E nem é tão lá num futuro, né? Porque às vezes longe, né? As pessoas às vezes têm essa ideia da logística reversa, né? De que o que você faz vai voltar para você, né? Para o nosso olhar cristão, e o Papa, né, tenta deixar isso evidente, é mais do que ter medo do retorno que isso vai dar. O sentido da fraternidade me faz exatamente na mesma condição do outro. Portanto, qualquer tipo de exploração humana é uma ferida que se causa na humanidade, ou seja, em mim mesmo. Ao explorar o meu irmão, eu estou explorando o meu semelhante, a matriz de onde eu vim. E é muito ilustrativo, né, a situação de Caim e Abel na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis. Quando Caim mata Abel, seu irmão, Deus pede contas, dizendo: aonde está o teu irmão? E Caim vai dizer: por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E Deus diz para ele: o sangue do teu irmão na terra está gritando, está clamando, e eu escuto. Então esse Deus que é Pai de todos, por isso Fratelli Tutti, né, somos todos irmãos, né? Esse Deus que é Pai de todos não é um Deus insensível, não é um Deus que não escuta a dor, o choro, o sofrimento desses explorados, seja da criança que é abusada sexualmente, seja da mulher que é traficada para a exploração sexual, seja daquele que é traficado para a venda de órgãos, seja aquele empregado que não ganha o suficiente ou que não tem os seus direitos respeitados e, portanto, não vai ter como sair da sua situação de pobreza. Deus, apresentado pelo Evangelho, pela Sagrada Escritura, é um Deus que sente a dor do outro. Se a gente quer olhar ainda no Antigo Testamento, é o Deus que ouve o clamor do povo quando foi escravo no Egito e envia Moisés para libertá-lo. Então, ao longo de toda a história da salvação, Deus sempre teve um olhar cuidadoso para com aqueles que mais sofrem. Chamar
o mundo, e principalmente o mundo cristão, para uma fraternidade universal, para uma amizade social, é relembrar de onde nós viemos, a nossa origem. Não somos filhos do nada, nós somos filhos de Deus, portanto irmãos uns dos outros. Participamos da mesma herança, de todos os bens e recursos que Deus deixou ao criar o universo. E ali o Papa lembra, pontuando, alguns aspectos da encíclica, o Papa lembra, por exemplo, da justa distribuição dos bens. E entre esses bens, o direito ao uso social da terra, ou da propriedade privada. Ou seja, todos os recursos estão ao nosso dispor, mas eles têm uma finalidade para o qual eles estão aí. Então, quando nós vivemos num país como o Brasil, onde nós temos a segunda maior concentração de terras, como nós podemos enxergar essa fraternidade, onde uns detêm 1 milhão de hectares só para si, e outros tantos não conseguem o mínimo pedaço de chão para construir uma casa e ter uma habitação digna? São esses pontos que o Papa vem nos chamar a atenção. É preciso pensar numa lógica diferente, porque essa lógica consumista, essa lógica individualista, essa lógica de cada um faça por si, ela já se mostrou incompetente para sanar os problemas da humanidade. Então é preciso ter um outro olhar. E como então, se essa lógica do faça por você mesmo, você tem que dar conta de ser o melhor, se essa lógica não funciona, então é preciso pensar uma outra. E essa outra, para ele, é a dinâmica da fraternidade. Uma fraternidade que é estar no mesmo chão comum, pertencer a uma família humana e, portanto, ser irmãos que amam e cuidam dos seus semelhantes e da sua casa onde vive, porque só alguém que fosse sem juízo colocaria fogo na sua própria casa. Padre Genivaldo, e o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele diz claramente, e é uma expressão marcante, uma imagem que marca: ou se salva todo mundo, ou não salva ninguém, Isso, ele já tinha falado isso naquela mensagem lá no momento mais forte da Covid-19, sobretudo ali na Europa, e agora ele retoma na Fratelli Tutti, que temos que crescer nessa consciência. Ou nos salvamos todos juntos, ou uma hora ou outra todos nós perecemos. E olhar o mundo nessa lógica que nós temos em relação da fraternidade é olhar também os problemas do mundo a partir da fraternidade. Não apenas assim as soluções, mas fazer essa leitura. O Padre Hermes dizia aqui dessa concentração de terra e dessa concentração de renda, a economia está mal, mas não está mal para todo mundo. Nós tivemos que milionários e bilionários que aumentaram em 35% a sua riqueza agora no tempo da Covid. A nossa agricultura, ela está crescendo em produção, está gerando riqueza, e eu estava ouvindo esses dias a Voz do Brasil, que a bancada ali do agronegócio comemorando inclusive que o dólar estará alto, porque pode vender o soja, pode vender o seu produto num preço melhor. Então, mesmo numa superprodução que nós temos o preço do arroz chegando ao preço que chegou. A inflação assombrando a todos, as pessoas sem perspectivas, a renda média do brasileiro não chega a R$500. Então a gente tem uma série de situações que a gente não pode fechar os olhos, E olhar à luz da fraternidade é saber isso também. Uma coisa, Emerson, quando o Papa, no 2º capítulo, ele faz a iluminação bíblica a partir do bom samaritano, ele disse assim, que naqueles personagens, ou tem ali os salteadores, que contam com a indiferença daqueles que olham para o lado, o sacerdote, o levita, tem o homem que foi espancado e roubado, a vítima, e tem aquele que ajuda. Ele diz de uma maneira bastante clara, que é comum ao Papa Francisco, Nesse mundo, quem não é vítima, quem não está sofrendo, e quem não está socorrendo os que estão à beira do caminho,
Então faz parte da engrenagem dos salteadores. Ou que roubam e sugam da sociedade, ou que vira o rosto para o lado e diz que esse problema não é meu, né? Por isso que a superação da pobreza, ela precisa de articulação, e articulação consciente. Porque, por exemplo, quando o padre Regenivaldo fala aqui da questão dos agricultores, evidentemente que tenho certeza que o senhor não está falando do pequeno agricultor, do médio, que produz e que gera emprego, inclusive. Mas, por exemplo, com um grande latifundiário que foi construído por muitas situações, né, o governo tem que intervir, a função social do governo é intervir também na economia, né? Porque, por exemplo, hoje a gente está pagando um saco de arroz, como o senhor disse, um absurdo, porque não tem intervenção, não tem articulação ali, e o que o governo diz, né? Então precisa ter isso, não é culpa do produtor ali, que está aqui na região metropolitana nos ouvindo nesse momento, que trabalha o dia inteiro, né? Com certeza, porque ele gera renda também, né? Sim, é incrível porque no Brasil é isso, né? Nós temos o grande negócio agrícola, né? Porém, 70% do alimento que chega às mesas dos brasileiros vem da agricultura familiar, dos pequenos agricultores. Então, nós temos que ser gratos à agricultura, né? Sem dúvida nenhuma. A questão da justiça e da superação da pobreza passa quando nós olhamos para essa sociedade com esses dois panoramas, do grande agronegócio e da agricultura familiar, e nós temos que perguntar aonde, já que 70% do alimento que nós comemos vem da agricultura familiar, quanto que está sendo investido nesses pequenos agricultores e quanto se é investido no grande agronegócio. E o Papa fala disso, né? Quando você se investe num capital que você não vê, você não enxerga esse capital, né? Daí vamos falar de economia de Francisco também num próximo programa. Até porque esse capital gerado pelo grande agronegócio pouco fica no país, pouco beneficia. Muitos dos silos, dos espaços de armazenamento desses produtos agrícolas já não são nossos. São empresas internacionais que compram o produto já aqui na nossa terra, armazenam aqui para que ele possa gerar maior riqueza através da especulação comercial. Commodities, né? Commodities, exatamente. Então, assim, não é possível que um governo preocupado com todos, né, já que falamos aqui do bem de todos, né, da casa comum, da fraternidade universal, não é possível que se privilegie um pequeno grupo em detrimento de uma grande massa que produz o alimento que chega à nossa mesa. Então, valorizar o pequeno agricultor, valorizar o pequeno negócio é uma forma da gente poder fazer a superação da pobreza. Porque se eu compro só no grande mercado e não ajudo o meu irmão que tem a sua panificadora, que tem o seu pequeno mercado ali no bairro, eu estou fazendo com que aquela pessoa e as 5, 6 pessoas de sua família que trabalhem naquele negócio, daqui a poucos dias não tenham mais trabalho. Isso. Então, a mesma coisa, se eu compro do pequeno agricultor, se eu compro a produção agroecológica, orgânica, eu estou dando condições de vida para essas famílias permanecerem no campo. Do contrário, daqui a pouco tempo, elas estarão também nas periferias das nossas cidades, disputando uma vaga no mercado de trabalho conosco. Então, pensar a fraternidade universal e a superação da pobreza é pensar as estratégias, né? Você dizia, é preciso de articulação. Exatamente, é preciso pensar as estratégias para que a gente não corra no risco também só de falar mal, né? Só de olhar o que não dá certo, mas não encontrar proposições que possam superar, né, esse limite da pobreza. E eu faço um destaque aqui para a questão dos agricultores que o padre Genivaldo citou, porque eu sei que tem muitos agricultores nos ouvindo e depois eles ficam bravos com os padres, né? E não é para você não que a gente está falando. É um esforço de entendimento, né? Exatamente, não é para você, porque você que está aqui, a gente sabe que você é pequeno produtor, você é médio, e a gente torce que você cresça muito, porque você crescendo, ali a tua família, o teu grupo, a tua comunidade vai crescer também. A gente está falando de outro patamar, é um patamar invisível, como disse o Papa em Fratelli Tutti. Esse patamar invisível, ele precisa ser questionado, né? A gente precisa questionar. Porque ele inclusive explora o pequeno, ele tira recurso do pequeno produtor. Ele impede que a mercadoria do pequeno produtor também cresça, circule.
Por quê? Porque está tirando ali investimento Por desse. exemplo, padre Genivaldo, eu pergunto, de onde que vem o alface que você compra numa grande rede de supermercado, por exemplo? Será que vem da região metropolitana de Maringá? Então, quando eu vou ali na feira do produtor, eu pergunto, de onde que é? Ah, de Marialva, me dá esse. Essa compra social a gente precisa se adequar. A superação da pobreza, não é isso? Um outro destaque que eu faria também da encíclica é a diversidade, né? O Papa ele chama a atenção para o pluralismo e a diversidade como uma das formas, né, da gente superar a pobreza. E ele diz que uma economia monocromática de uma única cor, né, de uma única perspectiva, ela não ajuda a superação da pobreza. Uma economia global de um mercado especulativo, ela gera acúmulo de riqueza. Ela trabalha com o lucro máximo das grandes empresas. E se fosse possível resolver o problema do mundo com acúmulo de riqueza, ninguém mais passaria fome no mundo. Ninguém mais passaria por dificuldade, porque nós já temos riquezas demasiadamente acumuladas. Para que haja uma superação da pobreza, é preciso uma economia de muitas cores, de muita diversidade. Então, o respeito, por exemplo, que ele diz que um país deve ter para com os povos, o direito dos povos, e não só o direito das nações. Ah, mas os povos não são as nações? Não. Por exemplo, os povos indígenas. Quando nós estamos no Brasil e nós olhamos a diversidade dos nossos povos, nós temos povos indígenas que é uma nação dentro de outra nação. Ou seja, e esses povos estão sob o guarda-chuva da nação brasileira, mas eles têm a sua autonomia, eles têm a sua língua, eles têm o direito à sua terra, eles têm o direito à sua cultura, a viver ao seu modo e não ao modo que nós queremos que eles vivam. Então, respeitar essa diversidade, garantir ao indígena, garantir ao quilombola, garantir ao ribeirinho a condição de vida lá no seu lugar, é garantir que ele não entre numa situação de pobreza. Quando nós tiramos destes povos os direitos que lhes são devidos, novamente eles vão ter que deixar o seu ambiente natural de vida e vão ter que vir para as periferias das grandes cidades em busca de oportunidades. Estamos falando hoje sobre Fratelli Tutti, especial na perspectiva de combate à pobreza, com o padre Genivaldo e o padre Emerson. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Especial Fratelli Tutti, carta encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social, escrita pelo Papa Francisco. Estamos nesse especial aqui na Rádio Colmeia, você que também nos vê em gravação posterior pelo canal da Arquidiocese no YouTube, para falar sobre superação da pobreza. Então, só para dizer para você ouvinte que este especial é idealizado pela coordenação da ação evangelizadora da Arquidiocese de Maringá. Estamos aqui com o padre Genivaldo Binge e hoje também com o padre Emerson, que ele é o presidente da Caritas da Arquidiocese. Nessa perspectiva de superação da pobreza, a partir do texto do Papa Francisco, a gente pergunta ao padre Emerson o que podemos esperar das ações na Arquidiocese de Maringá. Bom, penso que o primeiro passo, né, que a gente pode pensar para trazer essa carta, né, para a nossa realidade, para que ela não seja só um documento, né, mas seja, né, uma realidade, é a primeira coisa, superar o indiferentismo. Essa é uma atitude pessoal. Cada um de nós podemos dizer, eu me preocupo com o meu irmão, com todos, ou eu tenho me preocupado só com o meu pequeno núcleo de amigos ou familiares. Então, abrir os nossos olhos para enxergar as situações de pobreza que estão ao nosso redor. Lá no nosso bairro, no espaço onde a gente tem convivência com os amigos, na nossa cidade, né? Estamos num momento aí de eleições, né? Então, como que os nossos gestores públicos estão olhando para as pessoas que têm menos condições de vida e dignidade? Então, superando a indiferença, sendo capaz de enxergar quem está na situação de pobreza, já é o primeiro passo para que algo aconteça na superação dessa pobreza. O segundo passo que eu diria seria enxergando essa pessoa em situação de vulnerabilidade social ou pobreza ou exclusão social, eu preciso conversar com ela e escutá-la, entender a sua história, por que aquela pessoa está ali,
antes de fazer qualquer julgamento, eu preciso entender a realidade daquela pessoa. Porque às vezes, ao meu olhar, aquela pessoa pode estar lá porque ela é vagabunda ou porque ela não quer trabalhar. Mas quando eu ouço a história dela, eu posso descobrir muitas coisas que eu não sabia e que levaram aquela pessoa até aquela situação. E nós estamos num tempo que a gente culpa as pessoas pela pobreza, né, padre? A vítima, ela ainda sofre, né, o preconceito, ela ainda é culpabilizada, né, assim como a mulher que é abusada, às vezes ela ainda é colocada como responsável. Então precisamos superar isso, superar o indiferentismo, superar o distanciamento, não o distanciamento social em vista da Covid, né, mas o distanciamento humano, né, e o Papa chama para uma cultura do encontro, a gente aprender a encontrar pessoas e encontrar a escutá-las, e entendendo a sua história, a gente então investir na superação da pobreza daquela pessoa, família ou daquele grupo social. E investir, aqui eu não estou falando só do dar o dinheiro àquela pessoa que eu encontro no semáforo ou na porta do supermercado ou na porta da igreja. Investir se trata de investir em instituições, como nós mencionamos no primeiro bloco, que atendem essa população com qualidade. E investir é dar também a condição para que essa pessoa encontre o seu modo de vida na economia local, que ela possa estudar, que ela possa desenvolver as suas potencialidades. Então, muito mais vale que eu ajudar no final do mês, tendo distribuído 50, 100 reais para as pessoas nas ruas, mais vale eu pagar, por exemplo, um curso para um jovem, para uma jovem que está numa situação de pobreza e que não teria condições de pagar por ela mesma. Então, romper com a indiferença, enxergar as pessoas, ouvir essas situações e investir nas pessoas ou nas instituições para que essa situação de pobreza seja superada. Padre Emerson, muito obrigado pela sua participação. Padre Genivaldo, suas palavras. Então nós estamos nesse momento, né, especial Fratelli Tutti, estamos aqui em vista aqui no Brasil da Jornada Mundial dos Pobres, que nós teremos abertura agora no final de semana, agora de 7 e 8, está sendo preparado esse momento pelos grupos de reflexão, está sendo preparado um bonito material pela Caritas Diocesana, e a gente tem muito o que crescer e aprender. Então espero que esse dia de hoje, aqui nossa conversa, ajude as pessoas a ter esse olhar para essa realidade da pobreza, para a realidade das pessoas que estão em instituições querendo fazer algo diferente, que nos ajude também a nos articularmos cada vez mais, né? A Igreja Católica tem tantos grupos que trabalham com o serviço da caridade, precisamos aprender a trabalhar juntos, precisamos aprender a superar também nossos individualismos de entidades, de grupos, para fazer um trabalho mais articulado. Agradecer ao Padre Emerson, não só aqui por dia de hoje, mas pelo serviço que presta a Arquidiocese de Maringá na Caritas, esse serviço que presta ao Evangelho, né, à frente desse trabalho da Caritas. Agradecer a você, Everton, por estar aqui conosco, a Rádio Colmeia, por nos abrir esse espaço aqui para o especial Fratelli Tutti. Então você pode acompanhar novamente esse programa pelo canal do YouTube da Arquidiocese. Eu convido os ouvintes a seguirem o nosso canal, que está aí quase com 100 mil seguidores, se Deus quiser, até o final do ano, meta de Dom Severino, hein? Bater 100 mil seguidores no YouTube. Flávia, Jefferson, toda a equipe da Colmeia, muito obrigado. Na sequência, nós transmitimos pelas redes sociais da Arquidiocese também, essa comunicação integrada que estamos trabalhando, a live lá da paróquia Santo Curadar de Paissandu, com o missionário Antônio Cardoso. Então você pode acompanhar pela Colmeia e pelos canais da Arquidiocese. Até a próxima.